Dando continuidade, nós vamos ver agora os principais tipos de gramínea ou gramíneas que nós temos no mercado brasileiro e que nós trabalhamos aqui. A maioria das plantas que nós produzimos no Brasil, né, das plantas forrageiras gramíneas, elas são oriundas de outros países, principalmente da África. Nós chamamos de exóticas, né? São plantas exóticas. Vamos começar com o Brachiaria decumbens, né? O Brachiaria decumbens, que poderíamos dizer, é uma das plantas mais trabalhadas como forragem, como pastagem direta para o animal. E ela está presente no Brasil inteiro, né? Então, muito utilizado, resistente a pequenas secas, né? A pequenas estiagens ou veranicos, e aí com isso a gente tem essa facilidade. Então, a Brachiaria decumbens, nós temos no Brasil uma cultivar que é a mais distribuída, que é a cultivar Basilisk, que é altamente adaptada à nossa região, mas ela tem origem na África tropical, que é na região do país Uganda, no centro da África. O nome comum dele é decumbens, em alguns lugares é chamado também de braquiarinha ou verdinha. A exigência do solo de média para baixo, ou seja, muito interessante isso, porque a maioria dos nossos solos, eles têm essas condições, essas características, certo? Então, é muito importante e interessante que a gente tenha, nesse sentido, a gente tenha essa consciência de que o nosso solo, ele não é um dos melhores, dependendo da região do Brasil, né? Tem regiões que têm solos melhores, outros manchas de solo muito boas, mas a maioria tem solos pobres em fósforo, solos pobres em nitrogênio, em potássio, mas a maioria em fósforo. Então, não são os melhores solos, né? Então, é uma planta de média baixa fertilidade, exigência em fertilidade, então, é uma planta que se adapta bem. O hábito de crescimento prostrado, os galhos prostram-se no chão, crescem e vão se prostrando, decumbente, tipo de raiz radicular bastante profundo, então isso é muito bom porque vai buscar substâncias nutritivas em regiões mais profundas. Tolerância à geada, muito tolerante, aliás, pouco tolerante. Então, nós temos geada praticamente no Brasil somente na região sul, né? Então, centro e nordeste praticamente não tem geada, então isso não é problema. A exigência quanto ao tipo de solo, não tolera solos encharcados, assim como a maioria das gramíneas, mas nós temos aqueles braquiários e gramíneas que toleram também encharcamentos, inclusive algumas gramíneas que sobrevivem dentro da água, com parte dela dentro da água. Sombreamento, tolera muito bem o sombreamento parcial, então é uma planta que pode ser trabalhada no sistema silvipastoril, né, ou agroflorestal, onde a gente pode colocar essas gramíneas sobre árvores. Pisoteio, ele tem alta resistência ao pisoteio. Isso é muito interessante porque a gente pode, um capim é propício e muito bom para pastagem. A gente pode ter áreas extensas de cercado, onde o gado vai estar entrando, saindo, e o pisoteio não vai destruir, pela alta resistência que tem. Distribui bastante sementes e, com isso, faz com que haja uma renovação sempre de novas plantas. A consociação é difícil por causa da altura dele e do fechamento do solo no geral, mas pode ter uma certa facilidade com plantas mais altas, né? Pode dar certo com a leucena, por exemplo, se for implantado igualmente, mas ele chega a fechar toda, se você plantar um pouco depois, né, que ela já está implantada, ela consegue fechar o solo por completo e às vezes sufoca a planta se ela for pequena. Então, a forma de colocar muda de outra planta, ou se forem plantas herbáceas, dificilmente vai ter sucesso. Então, ela vai ter mais sucesso com plantas arbustivas e arbóreas.
Produção de matéria seca, de 9 a 11 toneladas por hectare por ano, certo? Proteína, de 5 a 9% de proteína. E a palatabilidade em relação ao consumo, né, para os animais, ela é considerada boa. Bovinos, né, se alimentam melhor, caprinos nem tanto e ovinos mais ou menos. Mas para os bovinos tem uma palatabilidade muito bem aceitável. Plantio, condições ideais 240, né, com valor cultural em relação, a gente viu aqui o nível cultural dele ideal, seriam 240 pontos, condições médias 320 e condições adversas 480. Esses são os valores culturais por hectare. Profundidade de plantio até 2 centímetros, que foi o que a gente fez os cálculos em outra aula, né? Na aula anterior. Tempo de formação do pasteiro, da pastagem, de 80 a 100 dias. Então, é um tempo muito bom, porque nós temos em torno de 4, 5 meses. 4 meses a gente já tem uma formação de uma pastagem. Então, durante o inverno, você plantando no início do inverno, final do inverno, ele já está formado e pronto para você utilizar. Altura de corte, 20 centímetros. Ou seja, a gente não deve deixar os animais se alimentarem e baixar mais do que 20 centímetros, senão você vai ter que replantar. A degradação das pastagens vem muito dessa altura de retirada dos animais. Então, o consumo só pode ser até os 20 centímetros de altura. De 20 para cima, pode deixar animal. Chegou em 20 centímetros, retira animal. Quais são as vantagens, né, do capim braquiária? Então, cobre o solo rapidamente, controlando as invasoras, boa produção de sementes, persistente, mesmo quando mal manejada, pouco atacada por formigas. Então, são as vantagens. E as desvantagens? Muito suscetível a ataque de cigarrinha. É um grande problema, né, do braquiária decumbens, a incidência de cigarrinha. Se você só tem ele nos piquetes, no geral, e dá uma praga de cigarrinha, você pode acabar por completo. Bom, alta incidência de fossosensibilidade em animais jovens, ou seja, ele tem substâncias, normalmente taninos, com alto teor de nitratos, que vai fazer com que haja uma certa irritação na pele se ele se alimenta somente com essa planta. Alta relação caule folha madura, ou seja, é muito interessante que a quantidade de folhas seja equilibrada com a quantidade de caule, né, de como, para que não haja uma quantidade muito grande de lignina não assimilada. Compete muito com as leguminosas. É exato o que a gente falou antes, né? Então, se vai fazer uma inclusão de leguminosas na área, tem que ter cuidado para que essa leguminosa esteja bem estabilizada, ela seja mais arbustiva, para poder colocar o braquiária, senão ele sufoca e não deixa crescer, né? Bom, a próxima planta, a braquiária brisanta, cultivar marandu, nome comum, braquiarão ou brisantão, ele também chamado braquiária de alto, né? Origem África também, Zimbábue, exigência de solo de média a alta fertilidade, já é mais exigente em fertilidade do que o decumbens. Exigência de chuva, 1.000 milímetros anuais. É claro que não é uma planta que morre muito fácil, às vezes ele seca completamente, mas quando vem as chuvas ele rebrota rapidamente também, tem uma recuperação muito boa. Baixa relação folha-talo, ou seja, a quantidade de folhas é um pouco menor, né, em relação, tem uma quantidade maior de talo, de colmo. Responde bem à adubação fosfatada, boa capacidade de rebrota, muito boa. Eu conheço muito bem esse capim, eu já trabalhei com ele há muito tempo. Então, boa tolerância à seca, hábito de crescimento à toceira e resistência da planta grande, geada é média, solo úmido é baixo, não aguenta muito encharcamento.
cigarrinha já foi mais resistente e hoje começa a apresentar acessibilidade, porque as cigarrinhas vão se modificando, né? Ou se adaptando. Sombreamento, médias. Mas aí, se a gente for comparar ele em termos de rebrota e resistência seca e crescimento rápido, é bem um pouco mais superior ao decumbens, né? Aí o decumbens tem suas vantagens, né? De fertilidade mesmo baixa, ele se desenvolve, e assim vai. Produção média de 12 a 20 toneladas por hectare, já é um pouco maior a produção, cresce, fica mais alto, e proteína bruta em torno de 10%. Bom, já é um tipo de capim mais resistente, mais vantajoso em termos de produção, tá certo? Mas tem que ter uma certa resposta também de adubação. E a palatabilidade, ela é muito boa em relação aos bovinos, né? Em relação ao ovino e caprino, já não é. Condição ideal, aí nós temos aqui os níveis culturais, 240, valor cultural por hectare, condição média 320 e condição adversa 480. Profundidade de plantio 2, igual o braquiária, como os braquiários geral, né? 12 centímetros. Tempo de formação de 80 a 100 dias, igual ao decumbens, e altura de corte de 30 a 40. Ou seja, a altura é 10 a 20 centímetros mais alto do que o braquiária decumbens. Ou seja, tem que deixar a cultura, um resto de cultura, né, bem superior ao braquiária decumbens. Vantagens. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens, né, desse capim. As vantagens: boa capacidade de rebrota, ideal para terminação de animais, apresenta boa resposta à adubação. Desvantagens: mediana, exigente e infertilidade. Ou seja, o solo tem que ter uma certa melhor fertilidade do que o decumbens, que a gente trabalha com uma baixa fertilidade. Bom, o próximo capim, ou gramínea, seria o Braquiária umidícola. Ele também é de fora do Brasil, né? Braquiária umidícola, de Handel Schweidet. Nome comum: quicuio da Amazônia, capim agulha, pontudinho umidícola. Agulhinha também, já falar, né? Agulhinha, ponteadinho. Bambuzinho, não tem aqui, mas é outro nome que é dado também. Vou até acrescentar aqui. Mas aí, bambuzinho é um nome que às vezes é utilizado. Origem: África Equatorial. África Equatorial significa o quê? Mais de 6 países apresenta, né? São vários países ali na área equatorial da África. Exigência de solo baixa, exigência de chuva mais de 800 milímetros, hábito de crescimento estolonífero com folhas eretas e fininhas no final, né? O capim umidícola, braquiária umidícola, quase todo mundo conhece, né? Eu acho que ele é muito comum na nossa região, né? Muito utilizado, principalmente a Agreste Zona da Mata utiliza muito, hábito de crescimento estolonífero e tipo de raiz superficial, resistência da planta, a geada média, solo úmido ótimo, ou seja, é um capim que a gente pode colocar em baixadas, em região sujeitas a encharcamento, sombreamento boa, ou seja, pode usar no sistema silvopastoril, não é isso? E agroflorestal, resistência a pragas, cigarrinha boa, é apenas hospedeira, ou seja, ele hospeda a cigarrinha, mas a cigarrinha não destrói ele. Né? Consociação com leucena, produção média de 9 a 11 toneladas por hectare, e proteína bruta de 5 a 10. Baixinho em proteína bruta, mas é um capim também que não é muito alto. Palatabilidade boa, plantio ideal. Esse capim também, existem vários trabalhos mostrando que ele é muito bom também para a produção de aves, ou seja, galinhas produzidas no campo, né, soltas com umidícola, já teve bons resultados. Por isso é chamado quicuio da Amazônia também. Então, é um capim que se deu muito bem na Amazônia, e as pastagens da Amazônia utilizam bastante, exatamente porque tem árvores e encharcamento, e essa braquiária resiste bem. Então, os valores culturais, vejam que ele já é bem mais alto, 240 para ideal, 320 e 480, né? Então, tem um valor inicial, mesmo com boas condições, alto. Vantagens: fornece boa massa no período da seca, ideal para controlar a erosão, ele fecha completamente o solo, né? Parece mais uma grama de gengibre, rústica, adapta-se aos solos encharcados, recomendada para pastejo intensivo. Então, de boa rebrota, é um capim muito rápido, muito bom.
Então, se tiver, inclusive na época da seca, tiver como fazer uma irrigação, ele é fantástico. Desvantagem, estabelecimento muito lento, cresce devagar no início, né? Mistura de 30% braquiarão ou rusiziense no plantio. A recomendação, né? É hospedeira da cigarrinha e ocorrência de cara inchada em equinos. Para equinos, a gente já sabe que ele não tem boa palatabilidade e aí provoca, né, essa cara inchada em equinos. Então, não é recomendado para os equinos. Bom, a Braquiária rusiziense, que é praticamente uma cópia do Braquiária decumbens, Braquiária rusiziense staphylo, nome comum rusiziense, não tem outro nome mesmo, origem do Congo, na África, exigência de solo, alta fertilidade de solos drenados, exigência de chuva de 600 a 800 milímetros, que não é tão exigente, hábito de crescimento já é por torceira, ele é muito parecido com o decumbens, praticamente uma cópiazinha, mas aí ele cresce mais junto, mais torceirazinha, do que o decumbens que esparrama, mais espalha decumbentes, cholões. Né? Resistência de plantio, baixa geada, como o decumbens também, solos úmidos é muito baixo, não sobrevive, sombreamento, boa, razoável, boa, o decumbens já é média, né? Pode ser consorciado com calapogônio, com soja perene, com leucena, com guandu e com estilosantes. Então, são plantas que a gente pode estar consorciando. Produção de matéria seca de 15 a 18 toneladas por hectare por ano, proteína bruta de 8 a 12 e palatabilidade muito alta. Então, seria um braquiária decumbens com melhor palatabilidade, com mais exigência à fertilidade, com maior produção, né? Chega a 18 toneladas por hectare, condição média de plantio, aliás, condição boa, vamos lá. Ideal, ficou nessa outra página. Condição ideal 240. E aí nós temos condição média de 340, valor cultural por hectare, e condição adversa 480, valor cultural por hectare. A profundidade de plantio de 1 a 2 centímetros, igual aos outros braquiários, tempo de formação de 80 dias, igual aos outros braquiários, e altura de corte 40 centímetros, igual ao brisanta, né? O mínimo do brisanta, mais ou menos isso, 40 centímetros. Então, 40 centímetros é muito alto, né? Mais ou menos, sei lá, 2 palmos de altura para poder você tirar o animal. Ele vai comer só a pontinha, né? Mas esse capim chega a 80 centímetros, 60 centímetros. Então, é um capim que tem um crescimento razoável. Se faz adubação e tem uma boa chuva, ele chega a mais ou menos 80 metros de altura. É muito palatável, produz bastante massa verde. Tá? Desvantagens. Muito sensível ao ataque de cigarrinhas, rebrota lenta, sensível ao fogo, muito exigente à infertilidade do solo, sensível ao excesso de pisoteio e meristema apical muito alto, realmente. A altura de 40 centímetros do meristema apical tem que estar lá em cima, e com isso vai ficar muita massa sem utilização, né, pelos animais. Aí nós temos um outro capim, que é o mesmo brisanta, o braquiária umidícola, aliás, só que a cultivar laméria, que é uma cultivar de melhoramento já trabalhada pela Embrapa, né? Também chamada de nome comum de Dictioneura. Dictioneura. Então, origem da África, exigência do solo média, baixa fertilidade, exigência de chuva mais de 800, hábito de crescimento solonífero, resistência à geada média, solo úmido, alta resistência, então a Dectioneira é uma boa planta para solos encharcados, sombreamento, boa. Então significa que ele pode também ser usado para sistema silvopastorizo ou consórcio com a leucena, né? Aqui, ó, consociações ótimas com a leucena. Produção de matéria seca, 10 toneladas por hectare, proteína de 7 a 10, palatabilidade boa, principalmente para equinos, então Dectioneira já é uma planta que os equinos se adaptaram. Condições de plantio, condições ideal 240, condição média de 320, condição adversa 480. Profundidade de plantio de 1 a 2 igual a qualquer outro braquiária, tempo de formação já é mais longo, ó, de 150 dias a 180, altura de corte de 10 a 20 centímetros de altura. Então, não é tão alto o meristema, então pode ter um corte mais baixo para a retirada dos animais.
Vantagens, muito semelhante ao medícola, porém mais macia e com mais folhas. Melhor aceitabilidade pelos animais, melhor valor nutritivo em relação ao medícola. Desenvolve-se bem nos solos encharcados, fracos e argilosos. E evita erosão porque ele fecha completamente o solo. Desvantagens, desenvolvimento inicial lento, deve ser associado com braquiária brisanta ou braquiária rosesiense, hospedeira da cigarrinha também. Então, é uma desvantagem. Aí vamos ver outra braquiária aqui, que é o braquiária Tannegras, o Tannegras. Então, Tannegras é o braquiária arrecta, ou arecta, nome comum Tannegras, origem África Equatorial toda, né? Exigência do solo baixa, exigência de chuva 1.000 a 2.000, poderíamos dizer que é um braquiária mais adaptado a regiões mais úmidas, hábito de crescimento rizomatoso, resistência da planta geada baixa, solo úmido alta, sombreamento baixa, consociação não aceita, produção de matéria seca de 6 toneladas por hectare, proteína bruta seca 9%, palatabilidade boa, plantios por mudas, ou seja, galhos. Esse é o que a gente chama também de braquiária de brejo, né? A gente tem esse nomezinho também mais popular. Altura de corte 10 a 20 centímetros e retirar os animais. Vantagens: muito palatável e agressiva. Ele cresce como até na cana de açúcar, né? É uma praga esse braquiária. Em vásias, em baxios, ele desenvolve que é danado. Até dentro de açude ele invade. Desvantagens: apresenta problemas de intoxicação do gado devido ao acúmulo de nitrito e nitrato. Hospedeira de um inseto bliços que ataca a lavoura do arroz, milho e trigo, proibida pelo Ministério da Agricultura. Então, esse braquiária arecta, ele está na lista negra, né? Bom, aí outra braquiária que também é comum no Brasil, braquiária mútica. Esse braquiária é o capim fino, o bengo, o angola, capim angola, que é mais conhecido aqui para a gente. Origem África e Américas tropicais, exigência de solo baixa, fertilidade rústica, exigência de chuva, aceito altos índices de chuva, mas sofre com a seca, apto de crescimento estolonífero, produção de matéria seca, 11 a 12 toneladas por hectare ano, proteína bruta, matéria seca, 7 a 9%, palatabilidade muito boa, plantio normalmente feito por muda, mas pode também ser multiplicado por semente, profundidade de plantio suficiente para enterrar as gemas. Tempo de formação, 60 dias. Altura de corte, 15 centímetros, retirar os animais. Uma altura boa, muito boa essa altura, porque aí não fica muito alto, não fica muito resto de cultura, né? Esse resto de cultura que fica lá como restolho, para ter que cortar, ele requer uma mão de obra, uma mecanização com roçadeira, e aí prejudica bastante e dá mais custos. Quais são as vantagens? Largar adaptação climática e de altitude, larga adaptação climática e de altitude, vai bem em áreas com inundação prolongada, utilizada para pastejos e corte, muito aceita por equinos. Nós estamos falando da braquiária mútica, né? Quais são as desvantagens dele? Pouco resistente ao pastoreio intenso, sensível a geadas, não aceita consociação. Esse problema de geada aqui para a gente não tem problema, né? Não aceita consociação porque é muito agressivo. Bom, nós temos aqui um outro capim, o Brisanta MG, Minas Gerais, 4, né? É uma cultivar chamado de cultivar liberta. Origem tropical, nome comum MG4, exigência de solo muito média fertilidade,
exigência de chuva acima de 800 milímetros e o hábito de crescimento torceira tendendo a decumbente. Resistência da planta, geada média, solo úmido baixa, sombreamento média, consociação, todas as leguminosas podem ser consociadas com ela. Produção de matéria seca, de 10 a 15 toneladas por hectare por ano. Produção de matéria seca, 8 a 10% proteína. Palatabilidade muito boa. Plantio, as condições ideais, 240 de valor cultural, pontos de valor cultural, condição média, 320 pontos de valor cultural e condição adversa, 480 de valor cultural. Profundidade de plantio, 1 a 2 centímetros. Tempo de formação. Está trocado aqui. Formação 90 dias. Altura de corte para retirada. Nós temos, então, 30 centímetros, que é muito alta, né? É uma altura muito alta, é uma altura não muito confortável, porque tem que deixar uma quantidade muito grande de reestudo. Vantagens, boa capacidade de rebrota, ideal para pastejo intensivo, e as desvantagens, relativamente sensível ao ataque de cigarrinhas. Aí nós temos, seguindo, Braquiária charaes, esse material eu vou disponibilizar para vocês. O charaes também é um capim que tem as vantagens, né, de resistência seca e é rápida a rebrota, tolerante a cigarrinha que ataca como brisanta, ideal para identificação das pastagens, né, intensificação das pastagens. E as desvantagens é se for manejada muito alta, o gado poderá vir a refutá-lo, ou seja, ele passa a ter uma péssima palatabilidade quando ele fica com os restos de cultura já velhos, né, com mais de 60 dias, os animais já não querem comer. O próximo braquiária é o híbrido cultivar mulato. Cultivar mulato, nome comum é mulato. Ele tem uma exigência de solo média, alta fertilidade, exigência de chuva acima de 600 milímetros, área de crescimento torceira com tendência decumbente. Resistência da planta geada é altamente resistente, solo baixa resistência, requer solo drenado, média resistência e sombreamento. Consociação, ele pode ser consociado com todas as leguminosas e produção de matéria seca de 25 a 35 toneladas por hectare ano. Muito boa produção, né? Proteína bruta, quase igual a uma cana. Proteína bruta, matéria seca, 12 a 16%, muito boa também. A palatabilidade muito boa. Então, condições ideais, 240 pontos de valor cultural, média para o plantio 30, 320 e condição de adversa 480. Profundidade de plantio de 1 a 2 igual a todos, tempo de formação de 60 a 90 dias, muito bom. Altura de corte 25 a 30 centímetros. Já é uma altura média, abaixo, não é tão alta. Vantagem dele, sistema reticular profundo. Acho que aqui é radicular, pessoal. Estou refazendo aqui porque a digitação foi errada. Tolerância à cigarrinha, rápida rebrota e florescimento tardio e alto nível de proteína. Quais são as desvantagens? Em virtude de ser um híbrido, o custo de semente é mais caro que os demais braquiárias disponíveis no mercado. Então, ele tem uma certa exigência em termos de valor, né? O valor dele passa a ser bem mais alto e aí com isso dificulta um pouco a aquisição. Mas se é um valor inicial de implantação, vale a pena. Então, nós temos um outro braquiária aqui, o braquiária mútica arecta. Então, trata-se também de um híbrido do capim angola, braquiária mútica, e do tanegras, que é o braquiária erecta. Então, é uma mistura, né? O nome comum é tangolo tango. Exigência de solo baixa, fertilidade, bastante agressividade, né? São as características deles.
exigência de chuva acima de 1.000 milímetros, hábito de crescimento estolonífero, é resistente não é resistente, aliás, a geada, ótima resistência a solo úmido, né? Aceita solos encharcados por longo tempo, sombreamento baixo. Associação com Arax pintoi, né, que é o capim amendoim, o Braquiária Arax pintoi. Produção de matéria seca, 25 a 30 toneladas por hectare, é muito alta. Proteína bruta, matéria seca de 7 a 15%, palatabilidade muito boa. Plantio por muda, ou seja, são os galhos. Profundidade de plantio suficiente para cobrir as gemas. Tempo de formação 60 dias. Altura de corte 10 a 209. Retirar os animais. De 10 a 20 centímetros, retirar os animais. Vantagem bastante rústica, desvantagem, sofre um pouco com secas prolongadas. Então, esse para o semiárido, a gente já sabe que é difícil. Sofreu com secas, já tem problema. Bom, pessoal, esse aqui foi o material que a gente ficou de ver hoje sobre braquiárias, tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar com o grupo Pânicos e depois outros grupos de capim. Então, são os principais braquiárias que a gente trabalha no Brasil e com isso a gente encerra essa aula de hoje sobre braquiárias.